Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui conosco. E meu nome é Rodrigo Bastos E eu sou Paulo Vasque, e nós estamos aqui hoje com a sacerdotisa. com uma reflexão para nós. Como silenciar, ouvir a voz da nossa intuição num mundo onde parece que quer que a gente fique surdo? Como fazer? O que a gente pode fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para transformar isso, para fazer com que a gente tenha uma vida muito mais tranquila? A sacerdotisa, né, para quem conhece ali o tarô, né, ela representa uma mulher com vestes sacerdotais, né, que ela carrega um papiro, um livro sagrado, alguma coisa que revela o conhecimento ali no seu colo, e ela é ladeada por duas colunas, geralmente em cores diferentes, representando os polos, né? Então, princípio masculino, princípio feminino. Dentro do nosso linguajar, ela representa justamente o caminho do centro, né? Como a gente se manter centrado, né, num mundo polarizado. E também, como simbologia, né, ela fala sobre o dois, sobre a dualidade. Então, falando que para você evoluir é muito melhor com o outro do que sozinho. Por quê? Porque com o outro você tem um espelho, o outro é o seu reflexo. O outro é aquele que te direciona como um professor, como um mestre, que te diz o que que você pode melhorar. Aquilo que você não gosta no outro, na verdade, você precisa melhorar em você mesmo. Porque o outro nada mais é do que um outro você. Eu tive a oportunidade de passar essa semana. Eu fui visitar não uma pessoa, uma instituição, mas através de uma pessoa que estava fazendo um curso de médium, a instituição Nova Era, que ela fica na freguesia. E aí, né, no curso de preparação para o médio, chegou ali no final, houve um processo, né, de interação, uma dinâmica de grupo, que eu achei, na verdade, muito bárbaro, né? Cada pessoa segurava um espelho, colocava esse espelho aqui na frente dos olhos, se elegia uma dupla ali aleatória, alguém que você nunca viu, se pegava uma palavra-chave como inveja, ira, raiva, preguiça, culpa, etc. e tal, e você tinha que acusar, né, o outro ou convencer o outro que ele tinha aquela característica, né, que aquilo não é certo, etc. e tal, mas na verdade você estava vendo o teu rosto, né, enquanto você conversava com essa pessoa. E a sacerdotisa é justamente a necessidade, né, de a gente escutar esse espelho interior nosso, para a gente poder, na verdade, escutar a nossa voz interior, o que está cada vez mais difícil, né, graças aos inúmeros estímulos, né? A gente falou muito dos estímulos visuais, né, quando a gente falou nos episódios ali do Mago, né? Mas, né, nós temos muitos estímulos externos ali nos desfocando, tirando, na verdade, nós do nosso centro e deixando de escutar a nossa voz interior, que nada mais é do que a nossa intuição. E isso é muito importante, porque se a gente não ouve a nossa voz interior, né? Se a gente não ouve ela, essa voz interna que a gente tem, a gente não consegue ter uma boa vida. A gente vive, na verdade, de uma forma mecânica, né? E isso é um problema, porque vivendo de uma maneira mecânica, a gente acaba indo por um caminho de não sentir a vida. Não sentir a vida, não estar presente na vida, isso é algo que é como se você não estivesse vivendo, né? O sentir a vida, o experienciar a vida, ele só é possível se você está na sua presença. E é possível fazer exercícios, né? A gente já vem falando isso em vários episódios, de a gente fazer práticas para que a gente chegue nessa presença, né? Para que a gente chegue ali a uma vida muito mais consciente, né? Desse sistema que existe, da matrix que existe, trabalhando a nossa matriz, né, a nossa raiz.
é exatamente assim, né? Através do relacionamento ali, na verdade, de uma maneira geral. Seja o relacionamento com o outro afetivo, seja o relacionamento com o outro é, familiar, por amizade, enfim, relacionamento do modo geral, né, com uma outra pessoa, isso faz com que você realmente vá por esse caminho, de integrar melhor as suas partes, pode-se dizer, né. E nada melhor, né, quando a gente fala sobre isso, né, quando a gente fala sobre, a dualidade, quando a gente fala sobre, o mergulhar no luz, sombra, certo e errado, né, dessa grande dualidade, do que a gente pensar naquilo que é difícil para gente. Aquilo que é difícil para gente falar, conversar, a gente trabalhar com isso, ou em terapia, né, ou com algum amigo, ou na família, falar sobre aquilo que a gente não gosta na gente, o que a gente tem dificuldade de algum relacionamento com uma outra pessoa, é um desbloqueio muito grande, porque isso faz que a gente desbloqueie, na verdade, traumas do nosso passado. E é no desbloqueio de trauma do nosso passado que a gente consegue, na verdade, desbloquear uma série de potenciais que a gente tem na nossa vida e muitas vezes a gente está com dificuldade ali de desbloquear aquilo. Então, é o tocar naquilo que a gente tem dificuldade. Vamos supor que você tenha aí dificuldade de lidar com o seu pai, com a sua mãe, de falar sobre a sua infância, de falar como que foi, às vezes, difícil, tocar nessas emoções. Quando você toca nessas emoções, você, na verdade, faz que desbloqueie, inclusive, a tua prosperidade, a sua abundância. Né? Então, quando a gente tem coragem para tocar nesses assuntos difíceis e delicados para a gente, é aí que está o pulo do gato, né? É aí que está a chave. É aí que está realmente chegou, né, um momento ali para você que você consegue ali transcender aquilo, né? Transcender aquelas dificuldades que você tem no teu dia a dia. Agora, para você falar, externar, né, e o outro, na verdade, conseguir absorver, você primeiro terá que ter aprendido a escutar o outro, né? Uma das 4 máximas da maçonaria é justamente o saber calar e o saber ouvir, né? Então, eu tenho que calar, escutar os argumentos dos outros, por mais loucura que pareça, por mais que eu não concorde, sem interromper aquela pessoa para lá complementar aquilo, e aí depois disso, né, você contra-argumenta, né. Quando a gente está, né, num curso de idioma, né, não importa se é o português, o inglês, o francês, etc e tal, a gente acaba, né, fazendo ali perguntas e respostas, né, de uma maneira ali muito focada ali na linguística, na estrutura gramatical, que é bem diferente do coloquial. Então, por exemplo, lá, né, qual é o seu nome? Né? A gente não vai lá responder numa prova, Paulo. Né? Então, meu nome é Paulo, my name is Paul. Né? E aí, essa técnica, né, que é uma técnica, na verdade, de aprendizado de comunicação, é uma coisa que a gente pode estar utilizando no nosso dia, porque se a gente escuta que o outro diz, né, e aí, depois de escutar: "Ah, então quer dizer que você está triste comigo, porque naquele dia eu não te dei a atenção", a pessoa vai perceber que você, se ela primeiro que não foi interrompida, que ela disse, na verdade, todo aquele processo, e que depois daquilo, né, você prestou atenção na conversa dela, né, porque você repetiu as palavras dela para você poder fazer colocar o seu argumento, né. Esse é o grande trunfo dos relacionamentos que eu acho que vocês deveriam começar a testar na vida de vocês. Esse é o grande trunfo, até expandindo mais, né, dos conflitos do mundo. É num presidente que não ouve o outro presidente, são os governos que não ouvem o que a grande massa de populacional comum está falando e está precisando. A não escuta, ela acaba gerando um conflito de comunicação e acaba gerando guerra, né? Os maiores conflitos do mundo, na verdade, é não ouvir o outro. Não ouvir realmente o que o outro precisa, né? Ouvir, na verdade, é até mais importante do que até a própria fala, né? Por isso nós temos 2 ouvidos, né?
nós temos 2 ouvidos para a gente ouvir mais, né, ouvir melhor, ouvir mais. Então, é importante que a gente escute o outro, porque não escutando o outro, você faz com que as coisas podem ir, né, por um caminho que não é legal, é um caminho de conflito, né, é um caminho de conflito interno, quando você não se ouve, inclusive, é um conflito externo, quando você não ouve o outro, um conflito em todos os níveis, se você não escutar o outro, né. Então, a consciência, ou se tornar consciente, é preciso uma das principais coisas é a observação, é a escuta, né? É o prestar atenção no outro, no que o outro fala, né? E isso é muito importante para a gente começar a sair desse direita ou esquerda, certo ou errado. Ah, mas pela minha perspectiva eu tô certo. Aí o outro fala, ah, mas pela minha eu também tô certo. E aí, no final das contas, isso só gera guerra. Gera briga, briga, conflito e guerra. Isso só gera isso. Então, quando a gente está querendo realmente, né, ir por um caminho de paz, ir por um caminho de tranquilidade, seja interior ou exterior, o interior a gente precisa se ouvir. Claro, nossa necessidade de verdade. Tem que ir por um caminho, sim, deve, né, ir por um caminho, sim, que é, tem uma alimentação melhor, por exemplo, no teu dia a dia, ir por um caminho de fazer atividade física, né? Para você não ter, não ir por um caminho ali é, de trazer mais saúde para o teu corpo, trazer mais coisas mais saudáveis. Enfim, isso significa que você está se ouvindo, né? Isso é extremamente benéfico, né, para tua saúde. E no externo, quando você não escuta ali o outro, cara, você acaba indo por inúmeros caminhos, né, que você não quer, na verdade. Então, hoje em dia, né, com essa, máquina, né, da internet, né, que na verdade está, né, fundida, na verdade, com as nossas vidas, e hoje cada vez está mais difícil separar a vida real e de virtual, personagens reais, né, de virtuais, né? Eu sigo, né, alguns perfis virtuais aí na rede, como acredito que vocês também seguem. Então, essas coisas são cada vez mais conectadas, né? E aí todos vocês, na verdade, né, sabem, né, como funciona, né, o algoritmo, né, os equipamentos de pesquisa ali, que você, na verdade, navegou ali, vendo ali o preço de um desentupidor de pia, e aí depois, na verdade, aparece lá, né, inúmeros anúncios, você vai entrar no joguinho, tá lá o anúncio daquilo, você vai abrir o e-mail, tem lá uma propaganda daquilo. Você vai mexendo outra coisa, entra lá um vídeo falando de uma tecnologia, na verdade, daquilo, né? É como se, né, o algoritmo adivinhasse o teu futuro, adivinhasse o que você vai fazer, o que você quer fazer. Né? E se você, na verdade, cair dentro dessa malha, né, você acaba sendo conduzido pelo sistema, né? E quantas vezes a gente não cai, na verdade, nessa armadilha. E aí a gente acaba, né, seguindo mais ali o que o algoritmo, as oportunidades que estão mostrando ali para a gente, do que parar para ouvir a nossa voz interior. E quanto é difícil esse processo, e cada vez mais por esses múltiplos, né, critérios e estímulos que a gente tem, na verdade, à nossa volta, né? Cada vez fica mais difícil a gente parar e centrar. A gente falou nos episódios passados muito da meditação, né? De olhar para dentro, mas isso, na verdade, é fundamental para você ter o equilíbrio. Se você está em desequilíbrio, não importa se é financeiro, se é mental, se é psicológico, se é dentro de um relacionamento afetivo, né? Se é uma crise de identidade, é porque você não se ouve, você não para, você não silencia. E silenciar, por muitas vezes, é enlouquecedor. Né? Inclusive, existem experiências, né, científicas numa cama de vácuo, de zero ruído, etc. e tal. Né? Se não me engano, nenhuma pessoa conseguiu ficar mais que 24 horas, né,
presa dentro daquele silêncio absurdo, porque é enlouquecedor, né. Quando você está no silêncio, você está em contato com a tua realidade, né. E aí, às vezes, a realidade é nua e crua, né, nós não somos tão bonzinhos, né, assim. Isso, na verdade, incomoda. Então é muito melhor esses estímulos que eu me distraio, etcétera e tal, que eu não paro para pensar nos meus erros, nos meus defeitos, naquilo que eu faço errado. É muito mais fácil estar criticando o governo, criticando a família, criticando, né, a namorada ali, do que, na verdade, a gente parar para silenciar e para perguntar: "Por que que não está legal de grana? Por que que o relacionamento não está legal? Por que que, né, o dinheiro não está dando? Tem algo errado em você", já que o externo é projeção do nosso interno, é tudo espelhado dentro dessa dualidade. E é legal também a gente, falar, né, sobre isso, porque é algo que a gente muitas vezes não percebe, né, que a gente está fazendo. E o algoritmo também é interessante, né, porque muita gente não tem a mínima ideia que se você falar, por exemplo, em casa, até sempre deve ter ali um celular ou alguma coisa tua ali que está ouvindo, na verdade, aquilo. Aquelas palavrinhas pequenas ali, ou aquelas condições ali, de contrato que você assinou, assinando ali, baixando um aplicativo, por exemplo, ali muitas vezes está escrito que você está passando ali, você está autorizando ali a pessoa a utilizar, né, a empresa, né, no caso, a utilizar ali a escuta, o áudio, o teu áudio, a tua câmera, e eles estão o tempo inteiro te analisando para te mandar comerciais, te mandar anúncios pelo algoritmo, né? Em Instagram, em Google, em tudo. Então você fala alguma coisa, conversa com alguém, aí você vai abrir o celular e fala assim: nossa, uau, que coincidência! Eu acabei de abrir aqui algo que eu estava falando e encontrei. Que legal! Você clica e compra. É assim que vem o consumismo, né? Então, o tempo inteiro a gente trabalha sobre isso, né? O tempo inteiro o mundo está trabalhando você, na verdade, como um objeto, você como um produto. Você é uma pessoa, é um produto para eles, na verdade, consumista. Né? Então eles estão o tempo inteiro ali colocando na tua cabeça que você tem que consumir, consumir, consumir desenfreadamente e esquecer de todo o resto que é, na verdade, a tua prioridade. Então vamos aqui, né? Podemos aqui então começar a utilizar a internet a nosso favor. A utilizar o Instagram, por exemplo, a nosso favor. Na hora de você clicar ali, então, para curtir alguma coisa que você gosta mais ou menos, e não faz parte, por exemplo, do teu propósito de vida, do que você está de verdade procurando atualmente, não curte. Não curte, porque o algoritmo está entendendo que você quer aquilo mais. Tudo que você curte, o algoritmo entende que você quer aquilo mais. Então, se você quer aquilo mais ou menos, ou não faz parte do teu propósito de vida, tua missão de vida, teu trabalho, não curte, porque aquilo não vai te acrescentar. Vamos supor que você queira então utilizar ali a internet só para se divertir, para ver algumas besteiras. Aí curte só nelas, porque o algoritmo vai te mandar só aquilo, né? Então, a gente precisa ir por esse caminho, né? É legal ir por esse caminho, né? De levar influenciar ali a internet, as mídias sociais, a te trazer só coisas que realmente te agreguem valor, né? Te levem a ter uma vida realmente muito melhor. Porque, em contrapartida, isso não serve para nada, então eu estou sendo um produto deles. E eu tenho uma experiência, entre aspas, triste, né, e aí errando que na verdade se aprende, né. Em primeiro lugar, né, ou seja, quando você bota lá "curte", né, a internet entende: "Eu amei isso mesmo". Mas às vezes você não precisa nem curtir para aquele produto te perseguir. Se você não passou, ou se você passou e voltou para prestar atenção àquilo um determinado número de segundos, né, o algoritmo já entende que você é um potencial comprador para aquele curso, para aquele produto, para aquela situação e te entuba, né. E eu lembro, né, alguns anos atrás, que eu fui passar, né, ali por volta do réveillon, finalzinho do ano, início do ano, uma pousadinha em Búzios, né, em Búzios, mas ela é fora ali da muvuca, né, ali dentro do processo, então, entre aspas, não tinha muita coisa para fazer, aí você fica ali na rede, etc e tal, e de repente, né, apareceu
uma propaganda de uma coisa que eu tinha, eu não sei se eu tinha curtido, se eu não lembro mais, mas que eu tinha visto há muito tempo atrás, que eu achei o máximo, né. Era uma luminária em formato de disco voador, que não só era uma luminária, mas que ela flutuava no ar, né, por mecanismo de eletromagnetismo ali, né. E aí apareceu lá na minha frente, apenas por R$ 99. Eu falei: "Nossa, tá muito barato". Eu fui lá, lá, cliquei, aí chegou lá o e-mail de notificação para mim, etc e tal, era golpe, né. Isso foi antes do réveillon virar, né. Passou o réveillon, eu ainda na mesma pousada lá para o dia 1, dia 2, etc e tal, navegando ali, apareceu um escorredor de pia que eu já tinha visto, que custava 400 e tantos reais, para colocar ali em cima da cuba, né, onde tudo, na verdade, a água toda ia direto para ali, ele era organizador, tinha espaço para tudo, eu sabia que era caro e estava lá por R$ 99. Era outra empresa, eu fui lá, cliquei, comprei no cartão de crédito, recebi a notificação, estranhei o prazo de entrega de 3 meses. Eu falei, nossa, 3 meses, né? De repente vem, vem da China, né, a nado, né, para chegar aqui, etc e tal, né? E aí era golpe, né? Então, né, até mesmo os golpistas, eles se alimentam, na verdade, dessas situações. Então, nós estamos sendo vigiados, né, e notificados o tempo todo, né. Eu E vítimas, e né? vítimas, né. Eu lembro que alguns anos atrás, já tem uns 4 anos atrás também, né, eu um dia fiquei muito espantado em lá, né, abrindo as minhas páginas de e-mail, e tinha lá um e-mail do Google para mim, né, relembre o seu mês de agosto, né, eu já estava em setembro ali, né. E aí quando eu cliquei aquilo ali, né, o meu localizador do celular estava mostrando todos os lugares que eu tinha passado, a hora que eu tinha chegado, a hora que eu tinha saído, quanto tempo eu permaneci naquele lugar, né, e até com uma margem de erro. Eu tinha ido num determinado local, né, exemplo, no meu prédio de trabalho, e estava ali que eu tinha ido ao podólogo, né, porque está ali o do registro ali, muito próximo ali, a energia. Então nós estamos sendo vigiados, monitorados, né. Isso é só para a gente? Claro que não, essas informações são vendidas. Exato, a gente se torna então, na verdade, um grande produto, né, a gente se torna, na verdade, aí é um produto mesmo, né, no sentido literal da palavra, né, a gente é vendido ali, nossos gostos e tudo, eles estão o tempo inteiro ali, manipulando essas informações para ganhar mais dinheiro, né, nesse mundo capitalista aí do consumismo, né, em excesso. É, e é o grande, conflito da dualidade, né. Se por um lado isso é invasivo, né, por outro lado, né, isso é extremamente prático, porque se eu estou procurando um curso de inteligência artificial, e eu começo a ver um monte de oportunidades ali dentro da situação, isso de repente é cômodo, né. Então, alguns anos já, né, eu já soube que, né, que você tem uma maneira de você ir lá no Google, desabilitar determinadas coisas para você não compartilhar, etc e tal, e eu conscientemente assumi: "Não, não vou tirar não, porque o que eu realmente curto me interessa". Mas aí eu passei justamente só curtir o que verdadeiramente me interessa, porque tem muitas pessoas que vão lá, vê não sei o quê, curte, 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 ou então o amigo manda alguma coisa, não sei o quê, para poder agradar, etc e tal, né, então só passei para curtir o que me interessa, e o que me interessa mesmo, aí sim eu salvo lá, né, etc e tal, para não perder. Mas eu sei que eu faço parte do esquema, mas essa consciência, na verdade, é importante, né, você ter para você não ser usado. E é interessante a gente pensar também, né, no lado de controle, em relação à população mesmo, né, um controle populacional, porque isso tudo, né, o sistema todo da grande Matrix, né, ela vai por um caminho do controle, né, inclusive, e esse programa aqui, né, que a gente está, o nome dele é Caminho Desvelado, né, e o grande barato é tu descobrir o que está por trás, né. Então vamos conversar aqui um pouco hoje
sobre o que está por trás disso, o que está por trás da internet, por que a internet está aí, por que a inteligência artificial está aqui. Isso é uma coisa muito importante da gente conversar um pouquinho. E por quê? Né? Por que a internet chegou até a gente? Para conectar as pessoas do mundo. Muitas pessoas viviam aqui, quando não tinha internet, por exemplo, sem saber muito o que acontecia do outro lado do mundo. Não tinha essa conexão, né, como existe hoje, né? A ONU foi criada por quê? A ONU foi criada, na verdade, claro que teve guerra mundial, teve várias coisas por causa disso que ela foi criada, né? Mas ela tem um propósito também espiritual, que é unir os povos, fazer com que haja uma unificação dos povos. Todos os grupos, na verdade, que são formados, os grupos, tanto religiosos, quanto de ordens iniciáticas, quanto o grupo dos motociclistas, o grupo do pessoal que anda de bicicleta. São Paulo tem muito isso. Aqui no Rio de Janeiro não tem tanto, mas São Paulo tem muito, né? O pessoal tem lá o pessoal só que anda num Camaro, então passa vários Camaros lá nas estradas. Enfim, tem muito isso, né? Esses grupos, na verdade, o mundo é feito por grupos. Primeiro, porque o ser humano ele precisa se sentir pertencente, né? Ele precisa sentir que eu pertenço a algo. Isso é do ser humano, né? E outra que a internet também, né? Falando dela também, a inteligência artificial foi criado, na verdade, para a gente começar a treinar coisas e dons e também potenciais cerebrais que a gente não trabalha, na verdade, geralmente. Então, a própria telepatia, por exemplo, quantas vezes a gente pensa, alguém vai lá e manda mensagem no WhatsApp? Porque por telepatia, você sentiu ou você ouviu com o ouvido que não é esse tradicional, é um outro. Né? É um outro ouvido ali, é um outro escuta, é uma outra escuta, não é essa do ouvido tradicional, né? Que você escuta aquele outro. Então, o grande mal que está acontecendo, por exemplo, na humanidade não é a inteligência artificial, não é a internet, não é as mídias sociais, as redes sociais, não é nenhuma dessas. É, na verdade, como que a gente trabalha elas, como que a gente utiliza elas. Muita gente, inclusive, está até preocupado, né? Falamos sobre isso também um pouco nos episódios passados, sobre a internet ou a inteligência artificial estar suprindo ali trabalhos, né? Funções de trabalho. A internet, na verdade, a inteligência artificial veio para facilitar a gente. E sim, vai tirar realmente muito trabalho de muitas pessoas, mas tem um propósito, que é você encontrar o seu propósito de vida. A partir do momento que a gente sai do modo sobrevivência, a gente vai para o modo de propósito. Por isso que, por exemplo, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas são completamente depressivas, porque elas não têm um propósito real na vida. Elas não têm uma dopamina real que alimenta o dia a dia delas. Elas vão para a dopamina barata, dopamina ilusória. Então, essa dopamina ilusória leva a depressão, ansiedade e pânico. Leva a isso. Né? Então, esse não, definitivamente não é o caminho de ir nesse lado de exceder excessivo, sabe, de informação, muita informação, e não fazer nada com isso, deixar com que isso controle a gente, né? Então, isso é muito importante. E a IA, na verdade, é uma criação. Eu quero falar sobre isso mais para frente ainda, que é um processo ainda, mais profundo, pode-se dizer. A IA, na verdade, é uma grande evolução da consciência humana. Ela é uma grande evolução e vai ser aí vai ter uma revolução mundial por causa da inteligência artificial. Já está tendo, na verdade, já estamos indo por esse caminho. E é uma revolução com um propósito espiritual, por mais que não pareça, ela tem um propósito gigantesco espiritual, a IA, né? Que não tem nada de artificial no futuro, vamos ver isso. É isso aí, Rodrigo. E nós temos que entender que a tecnologia ela não é um grande vilão. Como qualquer coisa na vida pode ser utilizada para o bem e para o mal, porque nós estamos ainda num planeta dual. Né? Mas a tecnologia ela vem para nos preparar para desenvolvimento energético, frequencial e espiritual.
né? Então, nós, enquanto espíritos, né, conseguimos, né, nos deslocar, né, perante limites, perante os oceanos, perante os mundos. E o celular, né, ele veio para conectar em tempo real, né, eu aqui com o cliente que está em Portugal, com a amiga que está no Canadá, com outro que está na Costa Rica, em tempo real. Então você está lá vendo a pessoa, ouvindo a pessoa em tempo real. É uma coisa que daqui a pouco a gente vai estar fazendo sem o uso do aparelho, né? Porque todo mundo e todas as espécies estão em evolução, né? E a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Na verdade, existe, né, a caixa arcástica, onde todo o conhecimento está registrado, né? E, né, algumas pessoas já têm acesso a essa caixa arcástica, né? E nós temos, né, através, né, do uso da inteligência artificial, né, saber desse todo, né? Então, assim como é possível, né, um ET, um alienígena, né, da constelação das Pleiades, da constelação de Sírios, né, se conectar de repente com o terráqueo pela força de um pensamento, nós podemos hoje, né, através de um tradutor do Google, conversar com o chinês, conversar com o coreano, conversar com o russo, conversar com o grego em tempo real, né? Então, vai dizer que isso não é um grande facilitador, um grande simplificador. É, né? O problema é quando você utiliza essas informações, né, esses dons de maneira indevida, mas, né, é assim como tudo na humanidade, né? Então, E é interessante também a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, aí as coisas ficam mais fáceis do que pensar assim, tá, porque o ET, porque o ser que está lá não sei aonde e tal, se comunica. Enfim, a gente está falando aqui também, gente, para pessoas aqui que acreditam nisso, tá? Você que não acredita, fica à vontade aí para seguir o caminho. Mas a gente fala aqui, é claro, para quem acredita, tá? Para quem acredita sobre isso, quando você pensa em tecnologia, é uma coisa fácil. Por exemplo, como que eu falo com uma outra pessoa com um aparelho físico aqui, um celular? Como que eu falo com o celular e eu falo com uma outra pessoa, mas não tem nada conectando? É etérico, você não vê, é metafísico. Então, quando você pensa em uma tecnologia, que a gente já faz aqui, como o Paulo estava falando, a gente faz aqui, utiliza isso para comunicar com uma outra pessoa, você daqui do Brasil, outra pessoa na China, do outro lado do mundo. Enfim, você faz isso o tempo inteiro. Então, por que não também, já que, por exemplo, daqui da Terra a gente se comunica também com um foguete que está lá em outro planeta, inclusive, ou girando lá em algum outro local, né, na Lua que seja, enfim, ou em outro planeta, a gente também se comunica com foguete, certo? Como? Se não tem conexão física. É metafísico, né? Então, quando você para pensar numa tecnologia nesse sentido, as coisas ficam muito mais fáceis. E quando a gente para pensar também que o ET, na verdade, é um extraterreno, ou intraterreno também que tem, né? Que mora aqui, tem muitas cidades aqui, tem mais de 135 metrópoles intraterrenas aqui no planeta Terra, inclusive. São grandes civilizações intraterrenas, né? Dentro do planeta Terra. É muito conhecido também o Júlio Verne, que é um criador de um livro muito legal, que fez no passado, que fala sobre esse mundo intraterreno, o mundo de Agartha, né? Enfim, é muito legal também sobre isso. Você que gosta também sobre esse assunto, você pode ir buscar sobre isso mais, tá? Mas é muito legal quando a gente pensa na tecnologia. A tecnologia, quando você pensa, aí fica fácil, né? Quando você pensa em computação, no lado computacional do negócio, que você vê tudo como sistema, por exemplo, programação, você mesmo também como um computador. Enfim, muita gente coloca, né, o lado humano, o humano com uma máquina de uma maneira muito diferente. Mas se você for parar para pensar real, isso daqui, o nosso corpo humano, biológico, ele tem uma tecnologia fascinante. É tão incrível, é tão evoluída essa tecnologia que os médicos não sabem ainda como que ela funciona. Se soubesse, a gente não morreria, né? Se soubesse, a gente não morreria. Já começa por aí, né? A gente não pegaria alguma doença, não pegaria nada.
se já soubéssemos, né? Se os próprios médicos aí, doutores e tudo, soubessem realmente como que funciona, né? A única coisa que sabe realmente fazer, né? Bem, né? Bem até um ponto, é claro, né? Eu sou totalmente a favor, tá, gente? Da medicina, de médicos e tudo, mas eu entendo que tem um nível ali da página 2 só chega até aquela página ali, o próximo nível não chega, né? As próprias EQMs, né, que é a experiência de quase morte, elas explicam uma série de coisas que os médicos viveram e eles ficam assim, nossa, mas como que isso? Isso aqui, com tudo que eu estudei, isso aqui não poderia ter acontecido? Como que aconteceu? Aí eles chegam, né, em contrapartida, para tentar estudar um pouquinho sobre o lado metafísico do negócio, o que está por trás, né, do espiritual, enfim, né? E espiritual, quando a gente fala aqui, nós somos universalistas, então, lembrando que nada tem a ver com religiões, tá? O Rodrigo aí falando, na verdade, dos intraterrenos, né? Antigamente eu tinha é, profunda dificuldade, né, de acreditar nos intraterrenos, né, dentro de uma mente, na verdade, mais limitada. Eu falei, como é que pode ter cidade lá embaixo, sem sol, né, sem luz, né, e aonde? Ou é frio demais, ou é perto do núcleo, é quente demais, etc. e tal. Eu não conseguia entender. Né? Mas já que nós estamos falando da dualidade, né, a sacerdotisa, ela carrega dentro dela algumas das leis herméticas, né? Entre elas a lei da polaridade, tudo é masculino e feminino, e principalmente a lei da correspondência, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Né? E partindo do processo de analogia, e eu sou muito bom em analogia, tanto que meu trabalho, né, de simbologia, de interpretar os astros, de interpretar as cartas, é tudo feito por processo de analogia. Né? É, é, um dia, né, eu parei para pensar, né, no seguinte, tá? Vamos comparar a Terra, que eu considero a Terra como uma unidade viva, né? Essa unidade viva, ela está viva, ela tem uma alma, ela tem um corpo, ela tem seus órgãos, ela tem seus sistemas, né? Então eu entendo a Terra como uma unidade viva, né? Eu entendo eu como uma unidade viva, né? E um dia eu parei para pensar, né? Quando a gente olha para a Terra, a gente vê a superfície, né? Se a gente for, né? Não digo nem do espaço, né? Ali do avião, ali olhar, a gente vai ver, né? As cidadezinhas ali embaixo, né? O campo, os navios lá no mar, as estradas, o cara pulando ali de asa delta do morro. Você vê, na verdade, né? Toda aquela população, os animais ali na floresta, os pássaros voando, né? O golfinho ali, né? Dando os pulos ali na água. Então você consegue perceber, né? Toda essa pluralidade, né? Isso falando não só do reino animal, do reino vegetal, não esquecendo que também as rochas, elas são vivas. Então a gente consegue enxergar toda essa camada, esse invólucro da Terra repleto de vida. E aí, parando para pensar, olhando para a gente sabe que aqui na nossa pele, né, tem centenas de milhares de ácaros, de bactérias, de fungos, né? Se a gente pegar lá o telescópio não, qual é o microscópio, né? E a gente for analisar, a gente vai ficar chocado ali na quantidade de micro-organismos que tem na nossa superfície. Mas se a gente for para parar para pensar, né, a gente tem uma massa interna muito maior do que essa superfície. E óbvio que a gente tem muito mais vida, muito mais vírus, muito mais bactérias, muito mais mitocôndrias, muito mais coisas vivas dentro do nosso sistema. Né? Então, se existe vida fora da gente, é claro que existe uma vida muito maior dentro da gente. Eu vou postar para vocês, eu vou compartilhar com vocês um videozinho muito legal que ele é parte da Terra, né? E ele vai para uma visão, pode dizer, de fora da Terra. Aí ele vai para uma visão do tamanho da galáxia, da Via Láctea que nós nos encontramos, né? E outras galáxias também. E depois ele volta para a Terra e depois ele vai para o mundo quantum. É um mundo, é um mundo intra, é um mundo Subatômico. subatômico. É o mundo subatômico, é um mundo que ele vai para dentro ali, para as células, para as moléculas, ele vai vendo e vendo o quanto que
é muito parecido, ambos os mundos, né? Assim como já dizia a lei hermética, assim como é em cima é embaixo, assim como é fora é dentro, né? E esse mundo que nós temos, né, formados aí pelas bactérias, existem bactérias boas também, né? Fungos, bactérias, uma série de coisas, né, que existem aí no mundo. Mas no nosso mundo interno tem muitas bactérias e seres que vivem no nosso, o que a gente chama de corpo biológico e físico, né? Então, quando você vai abrindo a tua visão astral, você vai inclusive sentindo esses seres muito mais, você vai vendo esses seres muito mais, seres que fazem parte real do nosso corpo. Nosso corpo é formado por muita vida, muita vida, muitos seres são compostos, na verdade, do nosso corpo biológico, né? E por isso que muitas pessoas, quando abrem aí um canal, a visão espiritual, né? A visão astral, quando abre a visão astral, às vezes, por exemplo, de uma maneira que não era correta de fazer, né? De uma maneira ali que não estava apropriado, não estava preparado para aquilo, a pessoa vira um esquizofrênico que vai para o manicômio. Porque ela, quando ela começa a ouvir pensamentos por telepatia de todo mundo, inclusive gente que da própria família dela, gente que pensa mal dela. Ela, quando ela começa a ouvir de amigos, de tudo, né? Quando ela começa a ver que olhar para o corpo biológico dela e ver que são um monte de seres que formam a perna dela, o braço dela, o rosto dela, tudo assim, ela fica louca, é claro, porque ela não estava preparada para isso ainda, né? Por isso que é muito importante que a gente não queime a largada em relação, inclusive, ao processo evolutivo, né? Não querer, não queimar a largada no sentido de não ultrapassar as tuas próprias capacidades de absorver aquele conhecimento, né? Inclusive por isso que a gente está aí estruturando a nossa escola iniciática Atlante, né? A escola iniciática de filosofia Atlante de uma maneira que a pessoa consiga estruturar o conhecimento, né? Então, o conhecimento que a gente vai passar numa graduação, por exemplo, a gente não pode passar ali num ano que a gente vai dar de cursos, né? Ou de 2 anos, ou de 3 anos. Enfim, não tem condição nenhuma, porque a pessoa literalmente não vai compreender o que aquilo significa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Recebemos as leis da quarta e quinta dimensão quando a gente começou a vibrar na quarta e quinta dimensão. Essas leis aquarianas, elas vão literalmente ficar aqui em toda a era de aquário, né? Eu compartilho isso, inclusive, no método Máquila com algumas pessoas, tal. Já demos isso também em cursos, né? E quando a gente recebeu essas leis, quando eu li elas, eu não entendi nada. Então, eu precisei de uma série de um tempo real para processar, para o meu HD processar aquelas informações e começar a compreender elas. Né? Quando você vai pegando. E esse é o processo de aprendizado, né? Até na própria escola ali tradicional, tudo que você vai para aprender alguma coisa, quando criança, tudo adolescente, você, por repetição, você começa a pegar aquilo, né? Muitas vezes. Às vezes você não consegue compreender, você tem que decorar aquilo ali primeiro para depois absorver aquilo e compreender. O processo realmente de absorção que o nosso HD interno, nosso computador interno tem, né? Então, é muito legal assim a gente começar a descobrir sobre isso, né? Todo esse mundo e universo que existe, outro, que a gente não vê isso no dia a dia, não presta atenção nisso no dia a dia. E esse, na verdade, é o grande propósito da nossa vida. Se a gente não for por esse caminho de compreender, entender tudo do nosso lado interno real, o que a gente está fazendo aqui? Porque vai viver uma vida mecânica, vai morrer essa vida mecânica e não vai ter aprendido nada. E o mais interessante de tudo, né, é que mesmo que vocês desconheçam essas novas leis, elas existem e elas vibram na nossa vida, mesmo que você não conhece. É igual, na verdade, eu fui e matei minha vizinha ali por algum motivo. Eu não sabia que matar era crime. Isso vai me eximir da responsabilidade penal? Não. Então, todas essas leis elas atuam, quer você conheça ou não. Mas o fato de conhecer e de compreender, né, faz com que tudo se torne muito mais lógico e faz com que você consiga escapar com mais facilidade das armadilhas e permanecer dentro do teu eixo do equilíbrio. Então é muito importante, né, que a gente vá por esse caminho de ancorar as coisas, né, de ficar nesse equilíbrio, né, de ficar
nesse momento ali de integrar as polaridades. Isso que é integrar as polaridades, né? A gente transcender ele, por exemplo, nossos medos também. Ah, eu tenho medo de tal coisa. Cara, tenta fazer aquilo então que você tem medo. Ah, eu tenho medo de passar por tal lugar. Passa. Ah, eu tenho medo, sei lá, de nadar. Cara, entra numa curso de natação, sabe? Essas coisas estão vinculadas geralmente a traumas do passado nosso. E transmutar esses traumas do passado é essencial. Se você não transmuta isso, você não vai para o próximo passo evolutivo. Né? Se você não transmuta ou não dá peso, por exemplo, a alguma coisa que é muito importante para você, vamos supor. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai viver alguma coisa muito importante numa data específica. Quanto mais você pensa nisso, é pior para você. Porque a hiperatenção vai fazer com que você ative um gatilho mental. Vai fazer com que você ative o teu sistema simpático absurdamente mais do que você precisa ativar na tua vida, no teu dia a dia, né? E então, isso é um processo muito delicado, né? E é muito importante que a gente siga por um caminho de integrar tudo, né? Pegar as duas vias ali e integrar tudo para conseguir absorver realmente e passar para o próximo degrau evolutivo, né? E principalmente quando você está dentro desse eixo de desequilíbrio, o principal sintoma é a famosa ansiedade, né. Então quando você detecta a ansiedade, você já sabe que está faltando o eixo do equilíbrio, está faltando a presença, que você já está, na verdade, lá no futuro e não sabendo utilizar o teu momento presente. E como prática, então, aí para hoje, né, para o dia de hoje, a gente pode ter aí o quê, irmão? Bom, em primeiro lugar, né, como prática para sempre, quando falamos até isso em episódios anteriores, né, é o famoso inspira, respira, não pira, né? O poder, na verdade, da respiração, da meditação, porque, na verdade, isso é muito importante, né? Da mesma maneira, né, para vocês poderem entender, né, em episódios anteriores eu falei lá do Almanaque da Madame Mim, que eu ensinei, né, um encantamento para a pessoa poder lembrar dos sonhos. Quem não viu, né, vai lá no histórico, acessa, que está registrado lá, para vocês verem, entenderem e utilizarem isso na vida de vocês, né? Mas é, uma coisa que, na verdade, nós podemos, né, utilizar, né, é o poder, né, de abstrair, né. Então, a gente consegue, na verdade, é difícil serenizar, mas, por exemplo, né, quando vocês eram pequenininhos, ou pelo menos os pais de vocês, quando eram pequenininhos, né, quando tinha dificuldade de insônia, tinha lá o conhecimento da vovó ou da bisa: "Conte conte carneirinhos, conta até 100, né, 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos". Quando chegava no 100, né, você já estava lá dormindo. Eu passava, tá? Eu ia até o 130, 140, né? Mas mesmo assim é um processo de desaceleração mental, né? E o famoso conte até 10 para não explodir, né? Isso, na verdade, é muito importante. Eu vou responder, eu vou terminar esse relacionamento agora, eu vou pedir demissão para o meu chefe, né? Eu vou dar um soco na cara do fulano, eu não tolero isso daqui. Ele vai escutar. Você inspirar, parar e respirar pelo menos 10 vezes, profundamente, né? Inspira, segura o ar e solta. Quando chega na 10ª expiração, você já não está mais no mesmo impulso construtivo. O obsessor que já estava ali já foi encaminhado para o plano astral. Você já está de novo dentro do teu centro e aí você pode, né, tomar a tua decisão, né? Um outro método, né, que eu também posso recomendar para vocês é o que eu chamo de teoria dos 20 minutos, né. Há pouco tempo, né, eu e o Rodrigo estivemos aqui juntos aqui, aí saímos, fomos num shopping, né, aqui perto, tomar, né, um café, etc e tal, e aí,
eu pedi, né, um café gelado que ele gosta, o Rodrigo pediu ali um sanduíche, aí eu fiquei de olho no sanduíche, o Rodrigo ficou de olho no meu café gelado, cada um pediu alguma coisa e demorou. E quando chegou, a gente já não estava mais com vontade de comer aquilo ali, né? Então, a teoria dos 20 minutos é assim: nossa, que máximo aqui na internet, vou comprar. Para, vai ver outras coisas, vai tomar um copo d'água. Se daqui a 20 minutos está pensando naquilo, aquilo é importante para você. Se desfocou, não era, ia gastar dinheiro à toa. Mesma coisa na vitrine e mesma coisa no comer. Nossa, tá delicioso esse sorvete, mais 2 bolas, né? Espera 20 minutos. Daqui a 20 minutos, se passou, aquilo era gula, não era vontade, não era ansiedade. Se daqui a 20 minutos você está querendo mais, sem problemas nenhum. Mas isso é escutar a nossa voz interior e não o nosso impulso de quero mais. Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço para todos. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.